Nós sabemos que a doença de Parkinson é a condição neurológica que mais cresce no mundo. Isso é epidemiologicamente comprovado. E nós sabemos também que somos capazes, nós neurologistas, de tratar a doença de Parkinson de forma eficaz, de melhorar os seus sintomas, sobretudo nas fases iniciais da doença. O que nós não possuímos em nosso armamentário terapêutico são medicações que possam modificar a trajetória da doença, ou seja, atrasar a progressão da doença, que é o que nós chamamos de medicamentos neuroprotetores ou drogas modificadoras de doença. Estamos no mês da conscientização da doença de Parkinson e agora, no dia 4 de abril, recentemente, foi publicado um estudo relevante na importante revista médica New England Journal of Medicine, com a proposta de um novo tratamento para a doença de Parkinson, potencialmente neuroprotetor. O medicamento estudado é chamado lixezenatida, que é um agonista dos receptores GLP-1. Esse medicamento ele é do mesmo grupo de uma droga bastante conhecida no Brasil, a Ozempic, que não é o mesmo medicamento, mas é do mesmo grupo, e ela é amplamente utilizada tanto para a perda de peso como para o diabetes. Então esse estudo, que foi realizado na França e é chamado LIXI-PARC, é um ensaio clínico de fase 2, multicêntrico, randomizado e controlado por placebo, duplo cego. Então foi realizado em muitos centros da França, com 156 pacientes com doença de Parkinson, dos 40 aos 75 anos, com até 3 anos de diagnóstico, ou seja, eles recrutaram pacientes com Parkinson nas fases iniciais. 78 indivíduos foram alocados em cada grupo, o que nós chamamos de grupo ativo, que recebe a medicação, e o grupo placebo, que não recebeu a medicação, que recebeu o placebo. Várias escalas foram realizadas nesses pacientes durante 12 meses, e eles receberam essa medicação, o lixezenatida, em injeções subcutâneas diariamente durante 12 meses. Então essas escalas foram aplicadas. A principal escala foi a escala UPDRS-MDS parte 3, que resumidamente é uma escala bastante utilizada, tanto na prática clínica como em estudos, e que avalia aspectos motores da doença de Parkinson. Outras escalas que avaliam aspectos não motores e que avaliam aspectos de qualidade de vida também foram investigados nesse estudo. Ao final do ensaio clínico, ao final desses 12 meses, o que foi observado foi que havia uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo ativo, ou seja, o grupo que recebeu a medicação, e o grupo placebo. Houve uma diferença de 3,08 na escala MDS-UPDRS parte 3, favorecendo o grupo que recebeu a medicação. O que isso demonstra, gente, é que os pacientes, eles progrediram menos do que o grupo placebo. Então, houve uma discreta melhora nos pacientes que receberam as medicações, as injeções, e o grupo placebo, que não recebeu, eles apresentaram piora ao longo desses 12 meses. Não houve diferença no que nós chamamos de desfechos secundários, sintomas não motores e sintomas de qualidade de vida. Além disso, os pacientes que foram do grupo ativo, ou seja, que receberam a medicação, eles apresentaram mais efeitos gastrointestinais, ou seja, eles apresentaram mais náuseas, sobretudo 46% apresentaram náuseas. Muitos pacientes apresentaram vômitos, refluxo e perda de peso, ou seja, os efeitos gastrointestinais foram relevantes. E não houve diferença nas outras escalas. Vale explicar uma coisa aqui, gente. A gente considera, na pesquisa científica, uma melhora de 3,25 como clinicamente muito importante na escala motora. Ou seja, o que a gente considera nesse resultado que foi apresentado no estudo é que a resposta foi modesta, porém foi estatisticamente significante, por isso que foi importante. O estudo tem algumas limitações que a gente precisa abordar. Uma delas é que o período de observação foi muito curto, 12 meses é um período curto para a gente avaliar efeito neuroprotetor. Outra limitação, que ao meu ver é a principal limitação, é que não foi utilizado um biomarcador, ou seja, um teste, um tipo de avaliação laboratorial ou por imagem, um biomarcador de progressão para avaliar
se realmente houve neuroproteção nos pacientes que receberam a medicação. Então, a falta de um biomarcador de progressão também foi uma limitação desse estudo. O fato de os desfechos secundários também não corroborarem com desfechos primários também foi uma limitação desse estudo. Então, a gente precisa ter calma. O resultado foi positivo, mas ainda precisamos de estudos de fase 3, ou seja, estudos maiores, para comprovar de fato a importância desse medicamento. Também é necessário dizer que ainda não sabemos exatamente o efeito dessa medicação na doença de Parkinson. Existem estudos pré-clínicos que mostram em animais que há um efeito neuroprotetor desse grupo de medicamentos em pacientes com Parkinson, mas são estudos pré-clínicos, estudos em animais. O que também foi demonstrado é que eles podem aumentar o efeito da dopamina na sinapse. Então, se esse medicamento é um medicamento sintomático, o que é bom, é ótimo, seria mais uma opção, uma medicação que vai ajudar nos sintomas, ou se ele é um medicamento neuroprotetor que vai atrasar a progressão da doença, nós ainda não sabemos. Então é preciso calma, esse medicamento não está aprovado para prática clínica e ele ainda precisa ser melhor testado em outros estudos. Mas é uma grande perspectiva. E como diz a escritora Maya Angelou, que foi citada no podcast dessa revista New England, na mesma edição desse estudo publicado, medo e esperança não podem existir juntos. É necessário escolher um e ela escolhe a esperança. Eu acho que nós devemos seguir da mesma forma, sempre escolhendo a esperança e nos esforçando para desenvolver cada vez mais novos tratamentos para essa condição tão impactante para os pacientes e tão impactante no mundo.